Mensagem número 89, Inesquecível Advertência, baseada numa passagem do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22, onde Jesus diz: "Que te importa a ti? Segue-me tu." E Emmanuel comenta: "Viste sim as desilusões com que não contávamos." Muitos daqueles mesmos amigos que nos exortavam à estrada certa enovelaram-se nos cipoais da perturbação, como que petrificados na indiferença. Companheiros que supunhamos estandartes vivos nas trilhas da verdade, renderam-se a deslavadas mentiras. Irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável, deixaram-nos a sós na primeira dificuldade. Parentes que nos deviam proteção e respeito, pandearam-se para campos de sombra e vício, hostilizando-nos o ideal. E multiplicam-se tropeços para que a nossa caminhada se obstrua. Converteram-se estímulos em sarcasmos. Quem nos dava esperança fornece negação. Quem ontem nos ajudava, hoje nos desajuda. Mãos que nos atiravam flores de aplauso, fazem agora chover sobre nós as farpas da incompreensão. Sozinhos, sim. Muita vez encontrar-nos-emos desse modo entre a expectativa e a solidão. Nosso primeiro impulso é o de reclamar naquilo que supomos nosso direito. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor. Que te importa a ti? Segue-me tu. Então, pessoal, aqui já seria interessante a gente destacar, aqui já no penúltimo parágrafo, essa palavra que Emmanuel usa, né? Reclamar. Quando ele diz assim, nosso primeiro impulso é o de reclamar naquilo que supomos nosso direito. Nós já falamos aqui algumas vezes no nosso Evangelho no Lar sobre o significado dessa palavra, né? Reclamar, que vem de clamar, que significa pedir, né? Como por exemplo, clamar por justiça, né? Pedir justiça. E é pedir de uma maneira até bastante enfática, né? E o prefixo re, que significa repetição. Então, nessas vezes em que nós comentamos aqui o significado dessa palavra, falamos exatamente sobre o forte caráter negativo dela do ponto de vista espiritual. Porque reclamar significa, então, de acordo com essa definição etimológica a que nós nos referimos agora, significa que nós estamos pedindo uma, duas e três vezes por aquilo do qual nós estamos, na verdade, querendo nos livrar, né? Porque a gente só reclama daquilo que nós achamos negativo, mas nós esquecemos de que a palavra reclamar, né? Que mais do que a palavra, a atitude de reclamar significa fixar e criar raízes justamente naquela coisa negativa da qual nós queremos nos livrar. Então, Emmanuel já está chamando a atenção aqui na mensagem para que a gente fique muito atento a esse nosso primeiro impulso. Isso aqui também é uma outra parte muito interessante aqui desse parágrafo, né? O primeiro impulso é justamente aquele que está totalmente baseado no hábito, ou seja, que está totalmente baseado numa ação inconsciente, né? Por quê? Porque como ele é um impulso, ele é aquela coisa que vem primeiro, né? Aquela coisa que vem por força do costume que nós já temos de manifestar determinadas emoções perturbadoras. Então, o emprego da sabedoria aqui seria exatamente nós procurarmos não nos deixar arrastar por esse primeiro impulso, que aqui no caso seria um impulso de reclamação. E olha que Emmanuel fala que
que é uma reclamação que nós fazemos a respeito daquilo que nós supomos ser o nosso direito. Por quê? Porque nós achamos que nós estamos sempre no direito de pedir para que todos os obstáculos sejam afastados do nosso caminho. Quando, na verdade, a atitude do verdadeiro discípulo do Evangelho é justamente olhar para os obstáculos que se apresentam na nossa vida e, usando o olho da sabedoria, extrair deles a lição que eles têm a nos ensinar. Cada obstáculo que nós trabalhamos para superar, seja ele interno e especialmente os obstáculos internos, cada um deles que a gente emprega esforço para superar, nós desenvolvemos habilidades emocionais, intelectuais e físicas que aquele desafio nos obrigou a exercitar. Então, do ponto de vista do discipulado evangélico, a atitude correta é justamente não seguir esse primeiro impulso da reclamação e sim respirar, relaxar e observar com tranquilidade, com serenidade a situação que naquele primeiro momento se nos apresenta negativa, mas que compete a nós desenvolver a habilidade de transformá-la, através de uma posição positiva da nossa parte, de uma posição elevada, transformá-la em algo que redunde em aprendizado para nós. Nós já sorteamos aqui, mais de uma vez, uma mensagem que se chama Jesus e Dificuldade, aonde Emmanuel nos esclarece, nesse mesmo livro, Palavras de Vida Eterna, que a dificuldade ela não aparece no nosso caminho para nos causar transtorno. Quando nós conseguimos olhar para a dificuldade com o olhar elevado que Jesus nos ensinou, e é por isso que essa mensagem a que eu estou me referindo se chama Jesus e Dificuldade, quando nós conseguimos olhar para a dificuldade com esse olhar elevado que Jesus nos ensinou, a própria palavra dificuldade e seu significado se dissolvem, porque ela se transforma de dificuldade em aprendizado ou oportunidade de aprendizado. E a partir daí, essa transformação, que parece ser uma mera transformação semântica, uma mera transformação de significado, ela na verdade significa uma verdadeira transmutação, uma verdadeira alquimia, é o poder mágico da nossa mente de, a partir do seu reposicionamento, ressignificar as coisas e transformá-las e usá-las a nosso favor. Inclusive, a esse respeito, nós já mencionamos aqui também algumas vezes nas nossas reuniões a figura da própria planta, cujas raízes a gente enterra no adubo, ou seja, em algo que foi descartado num primeiro momento como algo imprestável, como um lixo, e que normalmente tem um odor que para nós é desagradável. Mas o que a planta faz com aquele adubo? Ela o transforma em seiva vital para o seu próprio desenvolvimento, para o seu próprio crescimento, e quando a planta amadurece, ela transforma esse adubo em frutos, em flores, ou seja, é o verdadeiro processo alquímico, de transformação se manifestando no próprio plano vegetal. Então, se nós pensarmos que isso é possível, se nós observarmos que isso é possível no plano vegetal, que é bastante do ponto de vista da evolução biológica e até mesmo espiritual, é muito inferior ao nosso reino humano, então que capacidade não teremos nós, seres humanos, de transformar também essas situações que no primeiro momento podem estar se apresentando para nós como estrumes, nós também temos a capacidade de transformar em flores, em flores de sabedoria, em flores de compreensão, em flores de compaixão, em flores de generosidade amorosa. Então, é essa a inesquecível advertência
a que Emmanuel está se referindo no título dessa mensagem, né? Ela é inesquecível, por quê? Porque quando Jesus se volta para Pedro, porque aqui nessa passagem do Evangelho de João, Jesus estava conversando com Pedro, estava se dirigindo a Pedro, ele diz: que te importa a ti? Quer dizer, que te importa a ti, Pedro? Segue-me tu. No contexto dessa passagem evangélica, está ocorrendo um diálogo onde Jesus faz uma de suas aparições depois de ter sido crucificado, né? Então essa é uma das aparições de Jesus ressuscitado, né? Na linguagem teológica evangélica se diz assim, né? Que ele apareceu ressuscitado, né? Hoje nós diríamos, dentro da doutrina espírita, que ele se materializou diante dos seus discípulos para lhes dar ensinamentos e para consolar seus corações, que ainda estavam muito doloridos, muito machucados da perda do mestre que havia sido crucificado, né? Então esse é um diálogo que Jesus desenvolve com Pedro numa dessas aparições. E ele diz a Pedro, um pouco antes dessa passagem, ele descreve a Pedro como será a sua desencarnação, né, quando ele já estiver mais velho. E aí Pedro, depois dessa descrição, vira-se para Jesus, aponta para João Evangelista, que era um dos discípulos que estavam presentes nesse encontro, e pergunta: e este aqui, Senhor? Né? Como será com ele? Quer dizer, perguntando sobre João. E aí Jesus dá essa resposta que está aqui na passagem que Emmanuel cita, aqui no livro Palavras de Vida Eterna, né? Que te importa a ti? Segue-me tu, né? Ou seja, Jesus dá uma grande lição aqui, mostrando a Pedro que ele não deve se deixar arrastar pela emoção perturbadora da inveja, né? Ou seja, ele não deve ficar se comparando com os demais discípulos ou com outros discípulos, porque tem um detalhe aqui, né? Durante as narrativas evangélicas, a gente fica sabendo que os discípulos achavam que Jesus tinha uma predileção por João Evangelista, né? Que aquele era o discípulo predileto, né? Então, como com todos os seres humanos, né, rolava aquela inveja básica, né? Quer dizer, poxa, por que João? Por que João é o predileto? Quando, na verdade, isso era uma grande incompreensão dos discípulos que não entendiam que um espírito iluminado como era Jesus não tem preferências, né? Ele não tem preferências nem aversões. O que havia era uma grande afinidade de João, que devido à sua elevada sensibilidade espiritual, sintonizava com mais facilidade com o mestre. Então não era uma preferência do mestre em relação ao seu discípulo, mas sim uma capacidade espiritual do discípulo de ter uma sintonia mais profunda com o mestre. Era apenas isso. Mas isso muitas vezes era distorcido na mente de alguns outros discípulos na forma de uma preferência que gerava esse tipo de ciúme. Mas aí Jesus deixa aqui uma lição não só para Pedro, como para todos nós, né? Não fiquemos olhando para os lados, né? Quando Jesus diz que te importa a ti, segue-me tu, significa não vamos ficar olhando para os lados, vamos nos preocupar em desenvolver a nossa própria capacidade de nos sintonizarmos com o Mestre, em desenvolvermos a nossa própria capacidade de nos sintonizarmos com os planos mais elevados. Porque nós chegamos a citar aqui na nossa reunião passada aquela mensagem, melhorar para progredir, né? E o que nós dissemos quando citamos aquela passagem? Que a responsabilidade pela nossa melhora é nossa mesmo. Nós é que temos que nos melhorarmos para abrirmos os horizontes do nosso progresso espiritual, né? Então, não cabe a nós ficar olhando para os lados e fazendo julgamentos, sejam eles de que natureza forem. E aqui no caso, Jesus está chamando a atenção de Pedro para que ele não se deixe envolver por esse julgamento errôneo que ele está fazendo a respeito da relação entre Jesus e João Evangelista, que Pedro achava que poderia ser talvez uma relação de preferência, que na verdade não era.
né? Eram apenas méritos de João, que tinha uma sensibilidade espiritual talvez um pouco mais apurada do que os demais discípulos, né? E vocês perceberam que no contexto do comentário de Emmanuel nessa mensagem, Inesquecível Advertência, Emmanuel vai citar uma série de exemplos, né, de coisas que são comuns acontecerem na nossa vida, né, como, por exemplo, amigos de apoiadores se transformam em críticos, né? Desilusões com as quais a gente acaba se deparando no nosso caminho, né? Companheiros que prometeram nos apoiar e que abandonam muitas vezes as tarefas que abraçaram conosco diante da primeira dificuldade. Emmanuel fala também dos tropeços inevitáveis que nós vamos encarar na nossa caminhada, né? De estímulos que pessoas nos faziam e que se transformam em sarcasmos, ou seja, em depreciações da nossa atividade no mundo, né? E assim por diante. Ou seja, Emmanuel elenca um grande número de situações negativas, muito comuns de nós nos depararmos no nosso dia a dia, na rotina das nossas vidas, para nos dizer que nós não temos que ficar olhando e dando atenção a essas coisas. Nós temos sim que nos concentrar no trabalho de autoaprimoramento, porque é esse que está sob o nosso controle e sob o poder da nossa decisão, né? Nos melhorarmos é algo que depende só de nós mesmos, só das nossas escolhas. Já esses acontecimentos ao nosso redor, eles não estão sob o nosso domínio, mas podem ser ressignificados de maneira positiva se nós olharmos para eles com o olho da sabedoria ensinada no Evangelho, né? Então, se nós olharmos para todas essas situações de incompreensão, né, de negação, de sarcasmo, com os olhos da compaixão, da generosidade amorosa, nós vamos transformar todas essas situações em momentos de grande crescimento para os nossos espíritos imortais. Nós vamos transformar essas situações em grandes momentos de aquisição daqueles tesouros, né, que Jesus diz que as traças não roem e a ferrugem não come, e que são a aquisição da paciência, né, a aquisição de uma energia inquebrantável, que não desanima diante dos obstáculos, né? O desenvolvimento de nos focarmos no grande objetivo da nossa vida, que é o nosso crescimento espiritual. Então, todas essas circunstâncias, se devidamente e sobretudo sabiamente ressignificadas, vão ser transformadas por nós em alimento espiritual para o fortalecimento do nosso mundo interior. E, consequentemente, serão transformadas em méritos espirituais que servirão como degraus para nós galgarmos planos cada vez mais elevados de compreensão e de lucidez espiritual. Portanto, a grande mensagem que fica aqui hoje para nós, né, ou aproveitando o título da mensagem Inesquecível Advertência, a inesquecível advertência que fica aqui para nós é de que toda vez que nós tivermos esse primeiro impulso de reclamar das coisas negativas com as quais nós topamos na vida, nós devemos superar esse impulso, o impulso da reclamação, e transformá-lo numa motivação de usar esse poder que o reino divino que existe dentro de nós nos dá, de transformar magicamente a realidade negativa em um instrumento positivo de desenvolvimento espiritual.